Saudações. Nesse vídeo, a gente vai comentar brevemente o desenvolvimento de uma arquitetura russa, que já gerou patente, de um sistema de computação quântica baseado em qubits, né? Ou seja, uma implementação física de um computador quântico baseado em qubits foi patenteado na Federação Russa. Para a gente entender isso, é preciso compreender que desde o ano passado está tendo. Esse ano está menos grave, o ano passado foi mais grave, mas houve uma falta de equipamentos litográficos para a produção de microprocessadores em silício na Federação Russa. Um problema que já foi sanado. Os cientistas russos, a par disso e paralelo a isso, continuaram desenvolvendo tecnologias quânticas com sucesso. É nesse sentido que Evgeny Legovich Tiktenko, Anastasia Sergeyevna Nikolaeva e Alexei Konstantinovich Fedorov, do Centro Quântico da Rússia, ainda em 2020, patentearam um método para realizar computação quântica usando qubits. Não são qubits, são qubits. Qual que é a diferença? Os qubits são sistemas quânticos que, ao contrário dos qubits que a gente explicou no vídeo anterior, são capazes de estar simultaneamente em dois estados. Certo? Os dispositivos de computação quântica usam fenômenos da física quântica como emaranhamento e superposição, o que permite que os bits quânticos, os qubits, estejam em dois estados, 0 e 1, simultaneamente. E isso permite que sejam resolvidos problemas inacessíveis a computadores e supercomputadores clássicos. No entanto, na física também existem versões estendidas de qubits, os tais qubits, que são capazes de assumir mais de dois estados, 0, 1, 2 e 1. Na primavera do ano passado, cientistas russos nomeados patentearam uma implementação física de um computador quântico baseado em qubits. O documento se aplica ao território da Federação Russa até o final de 2040. A Rússia, por conta das sanções, resolveu sancionar também e não reconhece patentes de países hostis, certo? Mas as patentes de nações amigas e dela própria ela reconhece. Mas o que isso significa? Significa que no futuro próximo os pesquisadores também podem solicitar o registro internacional. A pesquisa de campo no uso de qubits para computação quântica está aumentando nos últimos anos. A obtenção de uma patente permitirá à equipe do futuro confirmar a importância dos desenvolvimentos domésticos em nível mundial e garantir o direito exclusivo de uma arquitetura do processador. Essa peculiaridade reside na combinação de duas abordagens para aumentar o poder do computador quântico. Então, é uma abordagem mais de nível matemático e físico do que necessariamente mecânico. Mas vamos falar sobre essas abordagens. A primeira abordagem envolve o uso de um qubit com 4 níveis. Isso é, que é decomposto em vários qubits virtuais. A segunda é o uso de níveis adicionais de qubit com níveis intermediários para armazenar informações. É como se fosse uma geometria não euclidiana. Eles são necessários no curso de computação quântica como buffers para armazenar as informações necessárias para o uso da computação. Nesse caso, não qubits individuais se tornam um buffer, mas níveis adicionais dentro de um qubit são criados. Existem apenas 4 equipes trabalhando no desenvolvimento de processadores quânticos qubit no mundo inteiro. A americana Highgate Compute usa qubits em supercondutores. Cientistas da Universidade de Beijing usam fotos. A startup austríaca AQT e os pesquisadores do Centro Quântico Russo usam íons. Okay? Alexei Fedorov, coautor da patente, chefe do grupo científico Tecnologia de Informação Quântica no Centro Russo Quântico, falou o seguinte sobre os qubits. Eu cito textualmente.
O uso dos qubits para computação quântica implica alguma idealização. Qubits são uma escolha mais natural. Como nossos estudos mostraram, ao implementar algoritmos quânticos, os qubits podem economizar significativamente os recursos dos processadores quânticos, o que é especialmente importante para a geração atual de dispositivos. Os sistemas quânticos, nos quais são usados átomos, íons, partículas de luz, fótons para fazer os cálculos, permitem codificar informações em um número muito maior de estados. Essa é a ideia dos qubits, sistemas quânticos multiníveis, nos quais existem 3 ou 4 níveis ou mais. Criamos uma arquitetura de processador quântico que permite utilizar níveis adicionais de maneira ideal para implementar um algoritmo quântico. Esse é um passo para uma maior escala de computadores quânticos, um passo maior para a aplicação prática futura. Fecha aspas. A nova arquitetura, nesse sentido, permitiria que os cientistas codifiquem informações, essa que é a questão, com mais precisão na mídia física, bem como implementem algoritmos quânticos mais complexos. E isso aumenta o poder de processamento do processador de um computador quântico, devido ao qual essas operações serão realizadas mais rapidamente. Nós já explicamos aqui que a ideia da computação quântica na Federação Russa é acelerar cálculos físicos e matemáticos, de modo a permitir precisão e melhoria de equipamentos mecânicos, como litografia. Um dos principais problemas da litografia de microprocessadores é exatamente matemático. Para resumir simplificadamente, para produzir uma litografia, a Rússia é o único país que usa duas tecnologias. A tecnologia normalmente usada no Ocidente, de uma camada só, e uma tecnologia de duas camadas. O problema da tecnologia de duas camadas é você calcular a posição de algo que você não está vendo, mas está entre essas duas camadas. Você precisa de precisão para que os microprocessadores sejam perfeitos. Mas conseguir isso passa por desenvolver um algoritmo extremamente complexo. A questão é que um computador quântico permitiria o desenvolvimento desses algoritmos numa maior velocidade, certo? E isso aceleraria vários ramos, né, da indústria russa. Não só litografia de semicondutores, mas laser, nuclear, motores fotônicos, motores a plasma, uma série de tecnologias realmente emergentes nas quais a precisão é importantíssima. E a precisão se dá no nível do átomo. Então, para isso, você precisa de muita matemática, certo? Uma maneira de acelerar isso é o uso de computadores quânticos. De toda forma, de acordo com os dados disponíveis, nós vamos deixar o link desses dois estudos, dessas duas reportagens, no nosso canal do Telegram. A nova arquitetura já foi testada por cientistas, né, do Centro Quântico Russo e do laboratório Lebedev, no final do ano passado, na verdade, no final de 2021, dezembro, eles desenvolveram o protótipo do processador quântico que roda em code. Então, não é uma tecnologia teórica, ela já está sendo testada. Certo? E, inclusive, ela deve formar a base de um computador quântico universal com acesso à nuvem, que está planejado para ser construído até o final do ano que vem. Adivinha quem está comandando isso? Gente, a empresa que a gente já disse várias vezes, que é o cérebro e o coração da tecnologia russa, a Rosatom. Para isso, ela está planejando alocar 23 bilhões de rublos até 2024. Isso equivale a uns 350 milhões de dólares. Certo? Se você for analisar, é pouco. É pouco. Mas só é possível graças à quantidade enorme de físicos, químicos, matemáticos e, sobretudo, engenheiros que a Federação Russa possui e forma cada ano. Por isso, é muito importante o desenvolvimento científico de um país. Certo? A Federação Russa jamais poderia enfrentar a OTAN inteira se não fosse, além da sua superioridade industrial, a sua enorme superioridade científica e tecnológica. Em ramos que importam, né? Não fica desperdiçando dinheiro com bobagem. Esse que é o ponto. Então, nós vamos deixar aqui os links, né, no canal do Telegram, né?
Um é um jornal, uma reportagem do jornal Comerciante, que é um dos mais importantes da federação. Né? Tá aí a reportagem. Gente, as reportagens estão em russo, como é de se esperar, né? Nosso canal aqui, ele não está muito preocupado em ficar repetindo aquelas coisas que a mídia ocidental já informa para todo mundo, não. Nossa preocupação central é passar o que está sendo discutido, tanto em nível tecnológico quanto geopolítico e econômico, na Eurásia. Certo? Nosso viés aqui é eurasiano. Então, aqui estão as duas reportagens, né, que permitiu a gente chegar a essas conclusões. Está no nosso canal do Telegram. E, mais uma vez, eu informo, isso tudo não é importante apenas pelo desenvolvimento tecnológico em si. Isso tudo é muito importante para que a Federação Russa garanta, tanto no presente quanto, sobretudo, no futuro, a supremacia tecnológica. A computação quântica ela é tratada pelos meios de comunicação como se fosse uma gracinha, mas não é. A importância dela, já explicamos, é enorme quando você está falando em fazer cálculos extremamente complexos, principalmente em termos de geometria não euclidiana e desenvolvimento de algoritmos, que são cruciais para o desenvolvimento não só da energia nuclear, atômica, né, como a laser, fibra ótica, computação, informática, além de várias aplicações de engenharia, como, por exemplo, as armas hipersônicas e os satélites radares mais modernos que a Federação Russa tem. Tá certo? Então, eu fico particularmente deprimido porque aqui no Brasil a gente ainda está discutindo agronegócio. Agronegócio. Cara, a Federação Russa está considerando a computação quântica clássica atrasada. Ela não está investindo muito em qubits, computação quântica clássica, ela está investindo já no passo seguinte, são os qubits, nós já falamos. Então, ela já está trabalhando para superar a programação em qubits e a gente está discutindo soja. Aí fica difícil, né? Fica muito complicado. Para a gente ter um papel no mundo moderno que está sendo construído. Certo? Mas, pelo menos parece que um dos males do nosso país, que estava sendo orquestrado, o ovo da serpente, que é a reforma do ensino médio, parece que foi cancelada pelo presidente. Então, já é um começo. Né? Se a gente romper as amarras, já é um passo para a gente seguir, dar adiante. Tá? Que eles estão muito na nossa frente, então, um nível assim que é difícil até de conceber. Repito, porque é claro que o Brasil desenvolve tecnologia de ponta, mas sem investimento, e aí eu não falo só em investimento financeiro, tem de investimento em material humano. Quer dizer, a Rússia fez esse projeto e fez esse protótipo gastando 350 milhões de dólares. Um país como o nosso tem pessoas inteligentes o suficiente para fazer isso. Mas você precisa de uma massa crítica anterior. Certo? E aí, isso só é possível de duas formas. Ou a gente começar a produzir física, matemática e engenharia agora, para colher daqui a 10 anos. Isso é fundamental, mas só isso vai permitir que daqui a 10 anos a gente esteja 20 anos atrasado. Então, o ideal é cooperar com nações com tecnologia mais avançada do que a nossa e com capacidade de informação melhor do que a nossa. E não é só, evidentemente, a Federação Russa, a China, a Coreia do Norte. Vamos ter que assumir em algum momento que a Coreia do Norte é uma potência tecnologicamente muito superior ao Brasil, e mesmo a República Islâmica do Irã. Inclusive, nós vamos mais à noite falar algumas coisas sobre o Irã. Certo? É só isso, então até o próximo vídeo.